Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Que alegria ter você aqui para nós batermos esse papo, conversarmos sobre coisas concernentes à vida cristã, que nos ajuda a viver cada dia mais dentro daquilo que o Senhor espera para nós. E hoje, gente, o papo é muito gostoso. É algo que todos nós temos dúvidas. Se você já passou dessa fase, você vai poder contribuir com outras pessoas, que é namoro com propósito, né? Como nós, cristãos, podemos viver um namoro com propósito. E para falar desse tema, gente, está comigo o pastor Júnior Meirelles. Ele é escritor e ele também é o idealizador desse projeto Namoro com Propósito. Pastor, seja bem-vindo, viu? Tati, eu agradeço, fico muito feliz de poder estar aqui com você, acompanhei seu programa, vi bastante coisa legal, vocês estão de parabéns com todos os conteúdos que vocês têm produzido para poder abençoar essas pessoas que nos acompanham, né? Essas mulheres que nos acompanham. Amém. Olha, que o Senhor use a sua vida hoje, que seja maravilhoso, como já tem usado, né? Amém. Pastor, conta para nós como nasceu esse projeto, Namoro com Propósito. Como isso aconteceu? Legal. O projeto, ele tem muito a minha cara, né? Mas ele aconteceu muito mais por iniciativa da minha esposa. Isso é interessante. Só que como eu falo mais, eu sou mais desinibido, ela é mais da intercessão, da oração, e eu sou mais de ir pra frente falar. Acabou que eu acabo desenvolvendo com mais aparecendo mais no projeto, né? Mas o que aconteceu foi que eu me converti no ano de 2006 e eu vinha de um mundo em que a vida não tinha limites, não tinha regras, não tinha propósitos adequados, Aham. né? E quando eu venho para a igreja, eu vim decidido a ter uma transformação na minha vida. E nesse processo de conversão, eu conheci a Michelle, que hoje é minha esposa. E eu pensei assim, tá, dá para transformar algumas áreas da vida, mas a área sentimental acho que eu vou levar do jeito que era antes, né? Eu me aproximo dela como eu era antes, com aquele formato de relacionamento antigo, e de repente eu descubro que não era do jeito que eu pensava. Ela coloca todas as barreiras, todos os limites para que a gente pudesse ser amigo, para você ter uma ideia, né? Falou Nossa. assim, olha, se você quiser conviver comigo na igreja, você pode ficar à vontade, mas para você se aproximar, eu preciso ver um pouco mais de transformação na sua vida. Preciso ver Deus mudando algumas áreas na sua vida, né? Então, eu orei, eu até brinco que eu orei um mês para ela decidir ser minha amiga, né? Aham. Então, durante um mês eu tava orando, falando, Deus, essa menina podia ser minha amiga e tal. E aí, depois de um mês, eu me aproximei dela novamente, perguntei se ela aceitava ser minha amiga e tal. Falou, não, agora eu vejo que Deus tá mudando a sua vida e tal, transformando. E aí eu falei com ela assim, ó, e se a gente pudesse ser um pouco mais que amigos? Ela falou assim, o que você tá querendo dizer? Eu falei, se a gente pudesse namorar. Ela falou comigo assim, não, mas não funciona assim. Na igreja, para namorar, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro precisa ter um tempo de oração, depois a gente conversa com o pastor, depois a gente conversa com a mãe. Eu falei, gente, isso tudo que tem que fazer, né, para poder Aham. namorar, tem que envolver esse tanto de gente. Achei que era só eu e ela, né? Eu falei assim, é porque eu queria só te dar um beijo. Ela falou, não, pra você dar um beijo, você vai ter que orar, conversar com meu pastor e conversar com a minha mãe. Eu falei assim, ó, a primeira parte a gente consegue fazer. Você ajoelha, ora, eu vou ajoelhar, vou orar, depois a gente levanta e te dá um beijo. E aí depois eu converso com essas pessoas. Ela, não, tem que passar por todas essas pessoas, Aham. né? E aí nós fomos e tudo, e antes mesmo de nós começarmos a namorar, nós tivemos mais um processo de oração juntos, que foi 6 meses juntos, orando, nos conhecendo mais próximos, sabendo quais eram as qualidades, os defeitos uns Sem dos ela outros. dizer sim ainda. Sem ela dizer sim, sem toque, sem nada. A gente Aham. éramos amigos, a gente passeava junto, ia pra Era igreja só para junto. ver se, orando para ver se realmente era vontade de Deus. Exato, exato. Só na base da oração. Mas a gente se encontrava, Ela abria a Bíblia, lia a Bíblia, ela me explicava a Bíblia, porque naquele momento eu não entendia nada. Aham. Então, minha primeira professora de teologia foi a minha esposa, né? E aí, quando chegou o momento da gente, enfim, começar o namoro e ter beijos e tudo, a gente marcou, olha. Passou os 6 meses, né, de oração que a gente tinha se comprometido, hoje é dia da gente se beijar. Até brinco pra ela, falo assim, ó, você vai passar, vai no supermercado, vai comprar aquela pasta de dente lá e vai escovar o dente bonitinho, vai passar um perfuminho, porque hoje eu vou te beijar muito. Era a minha ideia, era dar um beijão nela Aham. mesmo, depois de tanto tempo sem beijar, Aham. né? E aí marcamos, eu a encontrei, e aí eu dei um beijo nela e foi suficiente, um beijo foi suficiente pra entender que eu não poderia beijar. Eu não poderia. O pessoal fala assim, Júnior, mas isso demonstra uma fraqueza sua. É óbvio que demonstra uma fraqueza minha. Eu soube identificar essa fraqueza, né? Porque aquele cara de antes da conversão, ele
tinha muita dificuldade para lidar com essa área de beijos, abraços, essa área Sim. de toques, né? Então, naquele primeiro beijo que a gente deu, eu fiz uma proposta para ela. Falei com ela assim, olha, eu gostei muito do modelo de relacionamento que você trouxe, porque a gente estava se aproximando de Deus juntos. Então, à medida em que a gente não se tocava, eu estava te conhecendo. À medida em que a gente não se beijava, eu estava do seu lado por quem você era, e não pelo que você poderia me fazer. Então, vamos fazer o seguinte, ou a gente termina o relacionamento, porque eu não vou conseguir levar o relacionamento para frente com toques, ou a gente volta pro modelo que você apresentou. E aí a gente decidiu voltar e ficou depois de um beijo só, mais 1 ano e 8 meses até o dia do nosso casamento. Sem Enfim, beijo, sem beijo, toque. sem toques. Que legal. Isso foi o nosso testemunho. Mas como foi que surgiu o projeto? O projeto surgiu a partir de uma carência da igreja que nós pastoreávamos. Porque nós, adultos, fomos capazes de trabalhar com maturidade nessa área. E nós estávamos pastoreando uma igreja em que estava chegando adolescentes de 13, 14 anos de mão dadas. Aí nós somos, que maturidade essa galera tem para namorar? E muitas vezes com a aprovação dos pais. Os pais aprovavam aqueles relacionamentos, né? E a gente entendeu que era necessário trazer esses jovens que muitas vezes não nos procuravam para pedir para começar o relacionamento, nem para Sim. pedir a bênção, mas batiam 1h em casa porque terminaram o relacionamento e não estavam aguentando. Então eles procuravam mais para pedir socorro do que para pedir a bênção. Sim. Né? Ou instruções, Instrução, né? Pois é. E aí eu e ela, nós reunimos os jovens lá na igreja, abrimos para os jovens de outras igrejas, para os jovens das escolas. E é interessante que a gente estava pastoreando uma cidade que tinha 7.500 habitantes apenas. E a nossa igreja, ela tinha um número bom de jovens. A gente tinha mais ou menos 80 jovens na igreja. Mas, assim, chamaram o pessoal da escola, porque era um assunto que todo mundo estava curioso para poder saber, namoro, como que eu namoro de acordo com a vontade de Deus. E aí tinha um rapaz lá, que não era da igreja, ele pegou uma câmera, começou a gravar aquilo e postou no YouTube sem a gente saber. E aquilo, de repente, foi alcançando, assim, proporções que nós nem imaginávamos, né? Várias pessoas do Brasil inteiro assistiram o nosso testemunho, a forma que nós ensinávamos, né, os jovens ali da nossa igreja, e decidiram nos convidar. E aí, inicialmente, hoje o projeto se chama Namoro com Propósito, né? Mas, inicialmente, que nomes vamos colocar? Qual o nome? Eu falei assim, o nome mais criativo que eu consigo desenvolver agora é namoro de crente. Namoro de crente. Namoro de crente. Mas virou piada, né? Não chama muito Não esse chama. não, viu? Não chama. Aí colocamos namoro de crente e o projeto começou a crescer. Ainda assim, começou a crescer, alcançar proporções que nós jamais imaginaríamos. Aí foi quando, orando, eu e ela, a gente decidiu colocar namoro com propósito. E aí deu um boom, né? Ai, que O legal. projeto tem alcançado muitas pessoas. Já minha cabeça já tá assim, né? Cheia de perguntas. Mas espera aí que eu quero falar com você aí de casa. Olha que tema legal. Como isso vai contribuir com a vida de muitos pais, muitos adolescentes, jovens. Então, compartilha esse link. Manda para alguém e fala, olha, corre lá que tá ao vivo para você poder assistir esse programa, fazer suas perguntas, tirar a dúvida de alguém que viveu um namoro santo, né? Escolheu viver de uma forma que talvez nós ou o mundo ache diferente, né? Então, corre lá. Tá bom, gente? Pastor, fala uma coisa para mim. Então, vamos voltar lá. O que é namoro? Vamos definir, né? O que é namoro para nós cristãos? Como nós devemos ver um namoro? Sim, o namoro ele é um traço da nossa cultura contemporânea, né? Na Bíblia, se procurarmos de capa a capa na Bíblia, nós não vamos encontrar o termo namoro. Então, o namoro é um traço desse período que nós vivemos, em que as pessoas, antigamente, os relacionamentos de casamento, eles eram uma decisão dos pais, contratual, com base em interesses. Então, o jovem não tinha muita escolha. A partir do momento em que o jovem passa a ter escolha, ele quer conhecer um pouco mais a pessoa com quem ele possivelmente vai se casar. E aí o namoro surge como um pré-noivado, um relacionamento pré-nupcial, em que a pessoa, antes mesmo de se comprometer por meio do noivado, ela vai ter tempo com o outro para poder se conhecer melhor, saber se vai evoluir, se esse relacionamento vai amadurecer. No contexto cristão, o namoro ele é a união de dois cristãos que desejam glorificar a Deus por meio das suas vidas. Dois cristãos. Não admite-se nas escrituras sagradas, não é uma questão, as pessoas nos assistem, elas falam assim, mas isso é preconceito evangélico. Não é preconceito evangélico. Qualquer religião séria, qualquer pessoa que professe a sua religião e ela perceba toda a divergência que existe entre as demais religiões, principalmente com respeito à questão da soteriologia, que é a salvação, se eu estou namorando alguém que eu vejo que, de acordo com o que eu creio com respeito à salvação, aquela pessoa está indo para o inferno, eu vou tentar convencer ela. E uma vez que eu for tentar convencer ela, vai criar um monte de divergências, né? Então a ideia é que seja entre duas pessoas que professem a mesma fé.
No nosso contexto, 2 cristãos. Sim. E aí, pensando nisso que você falou, pastor, às vezes a gente tem, principalmente mulher, tem muito esse lado mais assim, não, eu vou conseguir trazer ele para minha fé, eu vou conseguir. E o que a gente percebe é que depois de um tempo de namoro, acontece o contrário, né? Os cristãos acabam abrindo concessões por namorar alguém que não é do meio, né? Exato. Desculpa, gente, tô resfriada ainda. É o clima. Fala um pouquinho disso, pastor, pra gente, assim, do perigo de você namorar alguém que não é do arraial do Senhor, que não conhece o Senhor, né? Que não tem a mesma fé. Olha, fora do povo de Deus não há provisão. Não tem como a pessoa querer, fora do povo de Deus, encontrar uma pessoa para se relacionar. Por quê? É possível até mesmo que você possa estimular o outro a mudar algumas áreas, mas nós não somos capazes de fazer a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. E aí muitas vezes a gente vê que já há uma tendência no início de um relacionamento dos dois tentarem agradar um ao outro normal. E aí a pessoa às vezes acaba se esforçando um pouco mais, fazendo mais coisas do que ela faria em outros contextos, mas quando a gente fala de um cristão com um não cristão, surge um problema ainda maior, porque a pessoa ela é capaz de aderir tudo o que for necessário para parecer ser um cristão, mas muitas vezes ela não está convertida, ela está convencida a conquistar o outro. A gente vê isso com muita frequência, né? Eu brinco até com a síndrome do Frejá, que é quando a pessoa ela leva aquela história do Frejá, eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Então o cara fala, tem que batizar? Eu batizo. Tem que participar de algum curso? Eu participo de algum curso. O cara se torna até pastor para conquistar. A grande questão é que depois que conquista, sustentar isso, né? tudo isso. Então é um erro muito grande a pessoa entrar em um relacionamento acreditando que ela vai conseguir converter o outro. A gente vê que o Espírito Santo ele é tão bondoso, tão misericordioso, Deus ele é tão maravilhoso na sua graça, que pode acontecer, a gente sabe que isso acontece, mas existem mais casos que deram errados do que casos que deram certo. As pessoas sofrem muito nesses relacionamentos de aventura para tentar fazer uma coisa que não é dela, né? Converter o outro, né? Érica, pode sim mandar sua pergunta. O pastor está aqui para responder para você, tá bom? Pastor, você disse que então namoro cristão é entre 2 cristãos, né? Ali visando o casamento, se conhecer e tal. Mas tem princípios, porque você e sua esposa decidiram então, olha, para nós vamos orar 6 meses. Depois do primeiro beijo, você entendeu que, pela sua fraqueza, não seria um namoro sem beijo. Mas tem princípios? Isso é para todo mundo? Ou tem alguns princípios básicos? Olha, qualquer tipo de tentativa de estabelecer limites no namoro cristão, que eu vá pela questão do medo, de eu dizer assim, ó, não faça isso por causa disso, ou que eu imponha, tá errado. A gente não deve fazer esse tipo de coisa. Essa foi a nossa escolha. Nós entendemos que nós não conseguiríamos agradar a Deus e manter um relacionamento com toques. Por isso a gente fala com jovens, deu certo pra gente. Não sei se vai dar certo para você. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, elas conseguem se beijar e manter a pureza. Não era o meu caso. Eu não consegui, por isso eu escolhi esse caminho. Agora, o princípio mais importante no namoro cristão é a glória de Deus. Às vezes isso é muito teórico, a questão da glória de Deus, quando a gente fala que um namoro cristão deve ser um relacionamento para a glória de Deus. Não é. Porque quando eu começo a manter relacionamentos, quando eu começo a fazer escolhas, quando as minhas decisões são pautadas na glória de Deus, isso aqui vai glorificar o Senhor. Isso aqui vai dar um bom testemunho de cristão diante das pessoas que estão participando. Aí eu começo a ter um norte para poder tomar as minhas decisões. Então, por exemplo, no meu caso, eu conseguiria ter um relacionamento com toques e ainda glorificar o Senhor? Não, não deu pra mim. Olha, se eu conseguisse, era tudo que eu queria, poder beijar minha namorada, poder passear com ela e glorificar a Deus. Não deu pra mim. Olha, eu consigo passear com o meu namorado e ficar com ele no carro altas horas da noite e glorificar a Deus com isso. Olha, se vocês dois conseguem manter os limites da santificação glorificando a Deus, qual o problema, né? E acho que uma coisa importante, né, pastor, da gente falar que é uma coisa que a gente percebe muito hoje às vezes as pessoas colocam um limite, que é o pecado, né? É o ato sexual. Mas às vezes uma forma de namoro muito avançado, isso também se torna, como eu posso dizer, isso também dá um mau testemunho, né? Exato, até porque hoje
quando nós falamos da questão da pureza no namoro, a gente fala de coisas muito além da questão sexual. Porque, às vezes, o casal não pratica o sexo, mas todos os estímulos que um gera no outro acaba levando, às vezes, para pornografia, acaba levando para a questão, por exemplo, da masturbação. Então, não, nós nos preservamos juntos. Mas e todos os estímulos que são gerados, que vão gerando uma quebra sistemática de outros princípios, né? Então, a pureza sexual hoje, ela vai muito além da questão do sexo. E uma questão importante a gente tratar também é que as pessoas confundem virgindade com pureza sexual. Sim. E São explica coisas para nós, distintas. pastor, o que é pureza sexual. Pois é. Vamos fazer o contraste entre a questão da virgindade e da pureza sexual. A virgindade é um status do corpo. Tá. Eu nunca tive relação sexual com ninguém. A pureza, ela é um status geral, não só do corpo, mas também da mente, também da alma. Uma pessoa pode ser virgem e não ser pura, porque embora ela nunca tenha tido relação sexual com ninguém, ela vive assistindo pornografia, ela vive pensando em coisas que são imorais. E ela é só virgem, ela não é pura. Uma pessoa pode ser virgem e pura, mas pode ser que alguém pode ser puro e não é mais virgem. É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Então imagina alguém que está nos assistindo, por exemplo, que não, por algum motivo do passado acabou tendo relacionamentos que não glorificavam a Deus e não é mais virgem. Ela perdeu o status do corpo. Mas uma vez que ela decidiu se santificar e viver para a glória de Deus, e ela cuida da mente para não ficar pensando coisas imorais, ela cuida dos olhos para ela não ficar assistindo coisas imorais, cuida dos ouvidos para não ficar participando de conversas imorais, essa pessoa é pura. Não é mais virgem, mas é pura. Então a pureza, ela vai além do status do corpo. É uma questão da mente, dos olhos, do ouvido. Você se resguardar de tudo aquilo que é imoral e que não convém às pessoas que amam a Deus. E não tem idade para isso, né, pastor? Porque daí entra a minha outra pergunta, né? Que essa foi mandada por uma telespectadora por um outro canal. E ela diz assim, que ela já tem 60 anos, 58 anos, e que ela é viúva. E a dificuldade que ela tem é fazer com que os candidatos entendam e aceitem que ela não quer ter relação sexual antes do casamento, né? Pois é, aí a grande pergunta, eu até perguntaria, né, se ela pudesse estar nos assistindo para poder responder, onde é que ela tem encontrado esses candidatos? Né? Tá, pode ser que ela tenha encontrado esses candidatos fora do arraial, e aí vai ser muito mais difícil mesmo. Dentro do arraial ainda existe alguma dificuldade, porque pessoas experientes, né, elas olham assim, não, mas a gente já tem experiência, a gente quer se casar. Eles inventam um monte de desculpas. Fase, né? A gente passou da fase da pureza e tal, a gente tem que se satisfazer e se casar. Né? Ainda existe isso dentro do arraial. Mas a grande questão é que quando a gente trabalha com pessoas na igreja, você tem lideranças com quem você pode contar para nortear isso. Né? Então, por exemplo, eu não vejo como constrangimento nenhum, tanto um jovem quanto um adulto ou quanto uma pessoa mais avançada de idade, procurar o pastor para ter orientação nessa área. Poxa, pastor, a gente tá se conhecendo, a gente quer manter um relacionamento, o senhor poderia nos orientar? E aí vem trazendo à baila esses assuntos que podem estar perturbando o relacionamento. Sim. Mas é importante que, independente da idade, nós cumpramos o que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vontade de Deus é a nossa santificação. E aí Paulo diz que eu preciso saber possuir o meu próprio corpo em santificação e honra, e eu não posso defraudar o outro. Então eu sou responsável pela minha santidade pessoal e eu preciso cuidar também para não defraudar a santificação do outro, né? Sim. Pastor, em que momento os pais devem começar a falar, explicar e como eles devem abordar isso? Quanto antes, melhor. Nós estamos tratando de ideologias e muitas vezes nós, por exemplo, a minha filha estuda numa escola confessional, mas a gente está falando de ideologias na escola secular de forma geral. Na escola confessional, essas ideologias elas são minadas, elas não surgem por parte de professores, de educadores. Mas nós não podemos ignorar o fato de que os nossos filhos estão rodeados de colegas. E aí a minha filha chegou esses dias para conversar comigo, falando, pai, eu não aguento, os meus colegas estão falando um monte de coisa imoral o tempo todo, imoralidade, gestos imorais, eles fazem comportamentos imorais. Então, peraí, minha filha tem 12 anos. O meu menino tem 6 anos. E eles já estão lidando com essa realidade de os colegas estarem vindo de ambientes em que algumas coisas são muito normais para eles. E eu não posso ser inocente ao ponto de achar que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Né? Que não, ainda vai chegar a fase de entender o quanto antes. Então, por exemplo, eu e minha filha, existem materiais cristãos que você pode utilizar para isso. Eu e minha filha estamos lendo um livro que é Mentiras que Meninas Acreditam. E esse livro, por exemplo, fala... exato. Esse livro nele trata, por exemplo, sobre... Eu preciso de garotos agora? Eu preciso dele nesses momentos? Então, olha só, você vai pegar uma linguagem
bem criativa para falar com criança e vai conversar com ela com base naquilo que a autora está propondo. Então, assim, quanto antes melhor, com base em conteúdos cristãos para você educar. Eu acabei de pedir também, eu não conheço ainda, mas me parece... Todas as pessoas que me recomendaram me falaram muito bem dele, que é Meninos Como Você, que fala sobre os garotos das escrituras, os meninos das escrituras, para os meninos também. Então, assim, são conteúdos que a gente pode utilizar. Muito legal. E, pastor, por que você, como você está no meio dessa... Primeiro eu vou fazer a pergunta da Érica aqui, né? Não vou deixar você esperando, Érica. Ela está dizendo assim, pastor, essa semana eu terei que confrontar uma irmã e terminar um namoro que começou há poucos meses. Como eu posso falar com ela? Ela acha que ele é crente e não é. Ele não quer ser aconselhado. Eu a vejo mais desesperada pela idade, mas o rapaz é charlatão. Um problema no meio cristão, né? Quando a gente fala sobre a espera prolongada ela pode levar a gente à ilusão idiótica. Eu brinco, eu tenho um livro que chama Namoro Idiota, Tô Fora. Como? Namoro Idiota, Tô Fora. É seu mesmo, É meu, né? é. Legal. E nesse livro eu falo sobre a ilusão idiótica. E onde as pessoas podem comprar, pastor, antes de você Elas podem encontrar no nosso Instagram, Namoro com Propósito, também nos marketplaces, também a gente tem... Todos os marketplaces vai encontrar. Só digitar no Google vai encontrar nosso material. Tá bom. E lá eu trato sobre essa ilusão idiótica. Não é a ilusão diótica, é a idiótica. É que faz você olhar para as pessoas e idealizar comportamentos que você espera, mas que ela não tem. E algumas vezes a gente olha para comportamentos ruins e a gente fala assim, é o jeito dela. Não tá errado de tudo, porque é o jeito dela. E a gente vai ali maquiando os comportamentos das pessoas. No caso dessa irmã que vai orientar a outra, é muito importante que você fale a verdade, porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, se eu te mostrar alguém que vai morrer por causa de seu pecado, e você não o advertir, essa pessoa morrerá. E você será culpada de seu pecado, da sua morte. O sangue dela será cobrado na sua mão. Como cristãos, o nosso papel é orientar as pessoas. Nós não devemos pressionar as pessoas para tomarem suas decisões, até porque isso é uma obra do Espírito, é o Espírito quem convence. Sim. Então nós precisamos orientar. Olha, biblicamente eu estou vendo esse comportamento dele que não é legal, eu estou vendo esse outro comportamento, ele me parece ainda não ser convertido, você às vezes pode estar preocupada pensando que não vai encontrar alguém. Isso é uma mentira que Satanás está contando para você, porque Deus tem poder para isso, né? Sim, e eu achei interessante isso que você colocou, pastor, do fato da gente orientar e não pressionar, porque quando pressiona, às vezes, isso vale para pais também, né? Pode fazer um processo inverso, né? Você afasta a pessoa de você. E aproxima do outro, Aproxima do outro, exato. Eu tive um líder de jovens da minha igreja, que eu, assim, no início da vida ministerial, a gente tinha um cuidado muito zeloso pela juventude. Esse líder me ensinou, ele era um rapaz que nós estávamos ensinando a ser líder, e ele me ensinou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim, pastor, jovem é igual água. Se você pegar ele aqui na sua mão, você consegue levar. Mas se você fizer assim, ó, você perde. Então a gente precisa orientar, mostrar onde tem que ir. A partir do momento que a gente começa a pressionar, a gente quebra os vínculos de confiança, e aí você pode estar fazendo justamente o que você falou, aproximando ela de alguém que a quer mal e dizendo para ela assim, se você não me ouve, não me procure mais. É um grande problema que os pais podem gerar nos filhos e os orientadores. Então, a Érica, ela precisa ter muito cuidado. Érica, você vai buscar uma palavra de Deus para a vida dessa irmã, você vai mostrar para ela que, como conselheira, você está zelando pela alma dela, vai mostrar para ela quais são as possíveis consequências desse relacionamento, mas você não vai obrigar, você vai dizer para ela assim, olha, eu estou aqui, eu quero o seu bem, e se por algum motivo você não me ouvir e insistir nesse relacionamento, e por acaso não der certo, eu estarei aqui para poder te ajudar. Sim. Pastor, eu fiquei com a palavra pureza, né? Pureza sexual, pureza, isso ficou muito na minha cabeça. Como você acha que as mães podem trabalhar isso com as filhas? Porque é muito além, né? Às vezes a gente vai numa maneira simplificada, né? Ou simplista de, você só vai namorar com 18 anos, né? A gente traz essas regras, mas ouvindo você falar e vendo o que está acontecendo com a nossa juventude, por exemplo, às vezes meninas muito novas aderindo aí à maneira sensual do mundo, né? Na maneira de se vestir, na maneira de se portar, às vezes nas redes sociais. Como que os pais podem trabalhar essa pureza sexual antes, né? Começando ali na infância, como eles podem fazer isso?
É importante, primeiro, que a Bíblia ela deixa isso muito claro em Deuteronômio capítulo 6, o que eu vou falar aqui agora. Ela diz que as verdades que nós vamos ensinar para os nossos filhos têm que estar no nosso coração. Então é muito importante que os pais ensinem aquilo que eles acreditam. Porque muitas vezes, lá no passado, o nosso testemunho ele não é legal naquela área. E aí, se a gente já tem um testemunho que não é legal e a gente não acredita de fato naquilo que a gente vai ensinar, fica uma coisa incoerente. Então é importante o seguinte, os pais entenderem que o passado deles passaram, que eles acreditam na mensagem do Evangelho, nos princípios de pureza, e eles vão começar a ensinar os seus filhos a partir de literaturas, como eu disse, que você pode apresentar para os filhos, para que eles compreendam que esse oba-oba que estão apresentando de que começar a namorar com 14 anos é um playground da felicidade romântica, né? Que você vai ser feliz e que vai dar tudo certo, que você vai casar com aquela pessoa e por isso você pode se entregar totalmente para ele. Você dá literatura para os seus filhos nessa área, mas é importante, Tati, uma coisa que a gente vê, os pais estão divorciados do devocional com os filhos. Não existe em muitos lares, eu estou lidando com muita dificuldade para isso aqui em São Paulo, porque eu venho do interior de Minas Gerais para cá. E lá eu almoçava em casa todos os dias, eu jantava em casa todos os dias, né? Então eu estava próximo da minha família o tempo todo. Aqui em São Paulo, essa correria, às vezes você chega em casa, os filhos já estão dormindo. E nós não temos tempo devocional para a gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Por mais que eu fale de livros, o livro mais importante que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é esse. Mostrar a partir das Escrituras, não um Deus que fica tolhindo as pessoas e seus desejos, suas vontades, mas um Deus cuidadoso que preparou cada coisa para o tempo certo. Né? Então Deus ele quer que os jovens tenham sua experiência na vida sentimental, mas ele não quer que esse jovem tenha uma experiência na vida sentimental meio que sem baliza, sem proteção, como está acontecendo hoje, né? Então eu começo a namorar aqui, mas sem nenhuma proteção. E aí eu termino meu relacionamento, eu fico com o coração dilacerado, machucado. A vontade de Deus é que os jovens tenham suas experiências, mas que eles façam isso dentro de um contexto de proteção. E está tudo aqui na Bíblia. Se os pais conseguirem apresentar a Bíblia para os filhos, quer seja em temas específicos como esse, aí vai fazer uma pesquisa, um estudo bíblico e trazer esses temas, ou que seja a Bíblia por si só toda, né? Expor a Bíblia para os seus filhos numa vida devocional, eu acredito que nós vamos conseguir inculcar as palavras que estão no nosso coração, as palavras das Escrituras na mente dos nossos filhos, em todos os temas, não só na questão da pureza, mas também nas questões das decisões que os nossos filhos têm que tomar ao longo da vida. Sim, e é importante que isso é para tanto menina quanto menino, né, Exato. pastor? Porque a gente vê que há uma preocupação maior com as meninas, né? E com relação aos meninos é como se a gente não precisa se preocupar tanto. Mas, na verdade, isso é para todos, né? Exato. Nós estamos vivendo, no contexto cultural que nós estamos vivendo até uma inversão nessa área. Por quê? Ao longo do tempo, se você for ver a história, havia uma preocupação exacerbada com as moças, até um período da história do Brasil, que as moças não podiam tomar vacina porque era contra o pudor levantar a saia para tomar a vacina na coxa. Então, só os rapazes eram vacinados nessa época. Então, havia todo um cuidado para que as moças casassem virgens, mas os rapazes, eles eram iniciados na vida sexual cada vez mais cedo. Então, isso, ao longo do tempo, foi tolerado até que as moças entendem assim, tá errado. Os rapazes não podem ter todos esses privilégios que tem sido dito, né? E aí, o que vamos fazer, então, para impedir isso? O que as moças devem fazer para impedir que o rapaz tenha todos esses chamados privilégios? Ao invés de apresentar uma moça mais pura para a sociedade, eu me guardo, e se eu me guardo, não tem como ele ter esses privilégios, porque se um não quer, dois não briga, né? Se eu me guardo, não tem como ele ter. Apresenta uma moça que é igual aos rapazes do passado. E aí hoje a sociedade, na verdade, a gente olha como que há um cuidado muito grande com as moças, mas a filosofia, as ideologias do nosso tempo têm incentivado as moças a serem como os rapazes do passado. Verdade, pastor. E aí, por outro lado, a gente tem visto as pessoas tolhindo a masculinidade. Porque a moça ela pode se vestir como quiser e o homem não pode olhar para ela da forma que ela está vestida, porque meu corpo, minhas regras para me vestir, você tem que me respeitar vestida desse jeito. E os rapazes aí eles ficam assim, tá, mas ela tá vestida daquele jeito, eu gosto de mulher, eu gosto de ver mulher, e aí ela tá vestida daquele jeito, eu não posso olhar. Porque é isso que a sociedade prega, vista-se como quiser, mas não olhe para as moças. Não olhe, rapaz, não olhe para a moça. Então, moça, vista com menos pano. Mas, rapaz, vocês não podem olhar. Então, se por um lado há uma liberdade sexual para as mulheres, estão tolhindo os homens. A gente vê como que essa sociedade e as ideologias presentes nessa sociedade, elas vão deturpando
todo o propósito de Deus, né? É óbvio que não é propósito de Deus que o homem saia por aí ficando e olhando todas as mulheres. Mas faz parte, né, da masculinidade. Da masculinidade. Então, se a gente faz isso, nossa, nunca pensei nisso. Exato. Porque se você faz isso, você tá, de certa forma, impedindo que aquilo que é natural, que é o instinto, né? Que daí você... Por isso que a gente pede para que se vista de forma modesta, né? De forma respeitosa. Muito bom, pastor. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma moça me escreveu uma vez, falando comigo assim, pastor, eu moro no Rio de Janeiro e aqui é muito quente. Você acha que teria algum problema, por exemplo, eu ficar de sutiã e de bermuda curta perto do meu namorado? Falei para ela assim, ó, deixa eu tentar exemplificar para você o que você tá me dizendo. É a mesma coisa de eu ir aí no Rio de Janeiro e você na praia, sol escaldante, você não tem nenhuma sombrinha. Aí eu vou te dar um picolé, vou desembalar e falar com você assim, só segura. Não faz nada com o picolé. Isso. Eu falei com ela assim, olha o tanto de coisa que você vai gerar no seu namorado, né? Tantos desejos que você vai gerar nele. Então, assim, olha como a gente está vivendo um tempo em que, culturalmente, algumas coisas são aceitáveis. Sim. Mas a gente não quer que a pessoa passe do limite. Entende? Sim. Nossa, maravilhoso. E é interessante pensar, Tati, o seguinte, que uma moça, ela tem poder sobre como se vestir. Então, a minha filha... Licença, deixa eu tomar uma aguinha aqui. À vontade. Então eu falo com a minha filha assim, filha, você tem poder sobre como se vestir, mas você não tem poder sobre como os outros te olham. Então se você quer ser olhada de uma forma pura, vista-se de forma decente, vista-se de forma pura. E aí a gente fala assim, mas nós vivemos numa sociedade em que as mulheres são oprimidas, em que as mulheres são agredidas, em que as mulheres são violentadas sexualmente. É uma coisa que nós sabemos que tudo isso é errado. Mas uma vez que a gente acaba se vestindo de forma inadequada, se eu tenho poder de me vestir corretamente e eu me visto de forma inadequada, e eu sei que esse é uma questão presente na sociedade, eu não tenho poder sobre como as pessoas elas vão reagir em relação a mim. Sim. Eu não tenho poder sobre as atitudes das pessoas, mas eu poderia ter mais cuidado com a forma de me vestir, por exemplo, né? Sim. Nossa, faz muito sentido. E, pastor, por que você acha que hoje... Cada vez mais, os jovens eles estão adiando o casamento, casando cada vez mais tarde. Se nós sabemos que o casamento é algo criado por Deus, né? O Senhor instituiu o casamento, é algo que aponta para a relação Cristo e a igreja. Por que nós temos cada vez mais jovens que querem namorar, às vezes passam por vários parceiros, mas não querem se comprometer com o casamento? Por causa do discurso. O discurso é, você precisa cuidar primeiro da sua vida porque o relacionamento atrapalha. Essa é a ideia. Quando não é bíblico isso, a ideia é totalmente deturpada. A gente vê as pessoas querendo conquistar um monte de coisa antes de se casar, as pessoas querendo alcançar patamares na sua vida antes de se casar, quando a Bíblia diz assim, olha, se você está conseguindo tudo isso sozinho, você não tem ideia do que você pode alcançar em dois. Porque se dois trabalharem juntos, tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Se alguém tentar resistir, os dois podem resistir. O cordão de 3 dobras, aí nós colocamos Deus, o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Mas no discurso é o seguinte, lute pela sua independência, lute para que você seja uma pessoa realizada e depois você se casa. E aí, muitas vezes isso vai sendo adiado. Outra questão que eu vejo com muita frequência é a questão do exemplo dos pais dentro de casa, né? Então, se no passado o pai ele era o exemplo do marido que o filho deveria ser, e a mãe era o exemplo da esposa que a filha deveria ser, e os filhos queriam isso, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai. Hoje em dia os pais são exemplos do que os filhos não devem ser. Né? Então, falta exemplo dentro de casa, nós estamos vivendo lares disfuncionais, lares problemáticos, e os filhos olham e falam assim, se casamento é isso que os meus pais estão vivendo, eu não quero me casar. E também, eles vão adiando, né? Sim, e às vezes muitas falam dos pais e das mães também, né? Por exemplo, eu ouço às vezes as mães dizendo assim, estuda para você não ficar igual a mim, né? Dona de casa. Para não depender de homem, né? Exato, ou estuda e vai ter uma profissão para você não depender de homem. Então eu acho que as nossas falas também refletem muito nessas escolhas deles agora, né? Até porque, infelizmente, a nossa geração, ela não foi conduzida corretamente em sua escolha. A nossa geração não foi conduzida durante os seus relacionamentos para que esses relacionamentos dessem certos. A gente vê na Bíblia o Senhor Jesus falando que se um homem deseja construir uma torre, primeiro ele senta, ele avalia os custos e depois ele se põe a construir. Então, primeiro há um planejamento.
A gente não pode conduzir as coisas sem planejamento, porque Jesus diz, se ele não fizer isso, ele pode lançar os fundamentos e pode acabar interrompendo a sua construção pelo meio, porque ele não teve condições de continuar. Sim. Então, hoje é o que nós estamos vendo isso. Faltou planejamento. Na minha época, por exemplo, eu tive muita dificuldade para achar conteúdo cristão para conduzir o meu namoro. Muita dificuldade. Então, não haviam livros na nossa época, não haviam vídeos no YouTube como tem hoje na nossa época, artigos na internet, não existiam, Sim. né? Então, assim, a nossa geração, ela ficou defasada desse tipo de conteúdo. Mas, felizmente, hoje em dia, nós temos muito conteúdo para o jovem se privar, né? Falar assim, eu não vou acessar, eu vou me dar o luxo de não ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Porque tem muito material legal para equipar a nossa geração. E eu acho que uma coisa bacana é que a gente pode ser a referência da próxima, né, geração. Como você está sendo, né? Foi no seu namoro, né? Porque Paulo escreve a Tito para que nós, mulheres mais velhas, ensinem a mais nova, e principalmente o foco ali é ensinar elas a vida do lar. Exato. Né? Exato. Esse é o foco principal. Então, acho que mesmo que eu não tenha experimentado, a partir do momento que eu leio a palavra, eu posso ensinar, né, pastor? Eu posso ser um exemplo para essa próxima geração, né? Para essa geração. Né? Essa é a intenção, né? Quando nós vemos o mandato de Deus na criação, Deus, ele nos cria a sua imagem e semelhança e ele nos pede para encher a terra, multiplicar o quê? A imagem e semelhança dele, né? E quando nós vemos ali, por exemplo, eu acabei de citar Deuteronômio 6, né? As palavras que hoje eu te ordeno, você falarás ao teu filho e aos filhos dos teus filhos, né? Nós precisamos ter essa mentalidade geracional. Deus precisa levantar pessoas na igreja maduras o suficiente para poder cuidar dessa área, né? Tem muitas igrejas aí que não tem sequer um trabalho de aconselhamento de noivos. Sim. As pessoas estão se casando sem, no mínimo, teoricamente, entenderem o que é o casamento. E as igrejas estão carentes disso. Uma vez que uma pessoa madura, piedosa, ela decide se apresentar para o pastor, eu quero desenvolver esse trabalho, eu duvido que os pastores dirão não. Sim. Né? Então, existem muitos materiais que nós podemos hoje adquirir para a gente poder conhecer um pouco mais dos relacionamentos, para a gente poder ensinar outros. E é interessante que as pessoas falam assim, eu preciso ter muita experiência para ensinar. Não precisa ter muita experiência. Que a gente tem a nossa regra ali. Tem né? a regra de fé, e às vezes uma coisa que você passou, ela pode ser muito simples para você, mas as pessoas que estão iniciando a escada lá, para elas vão ser assim grandiosos. Então, lá na igreja, por exemplo, toda quinta-feira eu tenho um encontro de namorados e noivos. É um culto que eu faço com namorados e noivos toda quinta-feira. Olha. E aí eu tenho falado com os casais casados. Venham participar. Aqui, às vezes, você vai fazer uma oração, você vai contar um testemunho, você vai edificar os jovens, né? E aí, recentemente, teve um casal que eu dei uma palavra sobre essa questão de pureza sexual e, no final, o rapaz pediu para poder... O casado, né? O rapaz falou assim, eu queria dar um testemunho. Testemunho simples, mas todos os namorados, todas as namoradas ficaram impactados. Por quê? Porque os namorados ainda estão no início, no primeiro degrau. Esse rapaz já subiu alguns degraus e ele já consegue olhar de uma outra visão que eles não conseguem. Então não precisa ter muita experiência. E às vezes não precisa ser só daquilo que deu certo, né, pastor? Às vezes você aprendeu com o seu erro. Exato. Também é importante você compartilhar, porque eu percebo assim que às vezes a pessoa não era cristã e aí ela se converte, mas talvez teve um namoro diferente, né? E aí, quando ela vem, ela não quer falar daquilo, né? Mas, na verdade, quando ela fala e do quanto aquilo trouxe dor, do quanto ela faria diferente, também ensina, né? Exato. As nossas experiências, elas podem ensinar tanto pelo fator positivo quanto pelo fator negativo, né? Sim. E aí, hoje, você pode dizer, olha, eu passei... O testemunho cristão, na maioria das vezes, eu acho muito bonito quando a pessoa diz assim, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu me casei na igreja, eu tô na igreja a vida toda. Isso é lindo. Mas se você for ver, quando as pessoas vão testemunhar, geralmente elas vão contar sobre coisas negativas das quais Deus a tirou. E aí é que está a beleza da questão, né? Então eu posso ensinar pelo meu exemplo de um bom cristão que viveu de acordo com a vontade de Deus, mas eu posso ensinar a partir de um testemunho de alguém que viveu fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor resgatou daquilo que estava gerando sofrimento e apontou um novo caminho, né? Sim. Pastor, como lidar com a ansiedade de conhecer a pessoa certa? É interessante essa questão. Eu estou escrevendo um livro justamente sobre isso, sobre quem tem pressa tropeça.
Porque geralmente isso acontece por pessoas que estão um pouco mais maduras, né? Sim. E aí quando você vê, por exemplo, eu vejo a história de Raquel e Leia nas escrituras, né? Você percebe que Raquel era mais nova, Leia mais velha, e o tempo passava para Leia e ela não tinha um relacionamento. E a gente vê alguns aspectos de precipitação Sim. para ter um relacionamento e consequências desastrosas. Por exemplo, desejar o amor do marido e não ter, Nossa. né? Então a gente precisa ter muito cuidado com a ansiedade, porque ela é um péssimo GPS. Ela geralmente nos leva a fazer escolhas que terão consequências que a gente não gostaria de ter. Sim. A gente objetiva outras, na verdade a gente objetiva recompensas. A gente quer ter coisas boas a partir do relacionamento. E os relacionamentos, ele tem essas coisas boas. Mas quando a gente vai guiado pela ansiedade, ela vai nos levar por caminhos tortuosos, em que ao invés das recompensas, nós colheremos consequências, né? Então é muito importante não ser guiado pela pressa. Às vezes a pessoa está ficando mais madura e ela, pensando que nunca vai encontrar alguém, ela aceita qualquer um entrar na vida dela. Né? Então o cara está dando todas as evidências de que não é um bom cristão, de que não é um bom filho, não é um bom marido, aliás, não é um bom colega e não vai ser um bom marido, e a pessoa entra, né? Eu lembro de estar aconselhando uma moça que ela estava tão desesperada para ter um relacionamento que ela falou assim: pastor, se tiver todos os dentes e a Bíblia debaixo do braço, já tá bom. Mas não é por aí. Sim. Não tá bom. Pastor, eu já ouvi uma que é assim: até os livramentos eu tô aceitando. Até Olha os isso. livramentos. Misericórdia. Essa é nova, hein? Essa é nova para mim. Mas infelizmente, a pessoa, ela tá tão carente, tão ansiosa, que ela acaba aceitando qualquer coisa. E como é que eu vou lidar com essa carência? Como eu vou lidar com essa ansiedade? Sim. Eu preciso entender uma questão muito importante que as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender. Não é vontade de Deus que todos se casem. Nem todos vão se casar. E também não passa no casamento, né, pastor? Essa ânsia, às vezes, você encontra, mas depois de um tempo de casada, você vai ter ânsia uma ansiedade por outra coisa. Pelo menos é o que as pesquisas mostram, né? Que casais que acreditam, eu vou ser feliz depois que eu casar. 2 anos depois, elas têm o mesmo nível de felicidade que ela tinha antes de casar. Ou seja, Exato. então, na verdade, essa ansiedade é uma ilusão que a gente cria que o outro vai suprir aquilo que nós precisamos, né? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer. E muitas vezes a gente até lida com uma questão de idolatria nessa área, né? Que a pessoa, ela vive assim: eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu alcançar determinada coisa. E aí muitas vezes o relacionamento, ele é uma dessas coisas. Eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento. E aí o relacionamento vem, a questão da idolatria ela satisfaz por um momento. Você olha para o ídolo e fala assim: nossa, que maravilha, eu alcancei aquilo que eu queria. Mas a pouco você pensa: vou ser feliz quando eu tiver filhos. E aí você começa novamente uma outra busca idolátrica para ter filhos. E aí você tem os filhos e fala: uau, agora eu tenho filhos. Daí a pouco você fala: não, eu serei feliz quando os meus filhos se formarem. E aí a gente vai vivendo a vida postergando a felicidade, como se a felicidade fosse algo sempre no futuro e nunca agora. Não, eu vou ser feliz quando não tiver brinquedo espalhado pela casa. Eu vou ser feliz quando os filhos se casarem. Né? E nunca é feliz de fato, que a gente vai adiando a felicidade, porque a nossa felicidade não pode estar em coisas dessa terra. Né? É muito legal você ter um relacionamento, é muito legal você ter filhos, é muito legal você ter as coisas boas dessa terra. Mas, por exemplo, e se Deus tiver para você o que ele tinha para a tribo de Levi? Sim. Ele distribuiu a terra para todos. E para Levi ele falou: eu sou a sua herança. Exato. Eu serei a sua herança. Né? Então, legal. Quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Né? Igual eu falei agora há pouco que nem todos vão se casar. Se fosse, a matemática seria igual. Mesmo tanto de homens, mesmo tanto de mulheres. A gente sabe que isso não é verdade. Sim. Né? Então, nem todos vão se casar de fato. E se for o seu caso? Se o Senhor quiser que você não se case, você vai viver infeliz até encontrar um relacionamento? Ou até idealizar que vai encontrar esse relacionamento? Você vai viver entrando em relacionamentos que vão se Ou passar a frustrar? vida toda, né? Com esse olhar de que tá faltando algo, né? Que está faltando alguma coisa? Ou você vai se encontrar contentamento no Senhor. O Senhor é a minha herança. Eu me satisfaço no Senhor. Até porque quando a gente fala assim, nem todos vão se casar, eu não estou falando assim, você não vai se casar. Sim. Você que está me assistindo não vai se casar. Mas é melhor você encontrar contentamento em Deus, como se ele fosse o seu noivo, como se ele fosse seu marido, e você encontrar alguém lá na frente para ter um relacionamento, do que você viver esperando essa pessoa
para ser feliz. Sim. Então encontre contentamento em Deus, desfrute da presença de Deus, sabe? Tenha bons amigos cristãos, porque os nossos relacionamentos amorosos, eles são muito bons, mas muitas vezes Deus nos cerca de pessoas que elas são amigas verdadeiras, que vão compartilhar a vida com a gente, que a gente pode caminhar junto, isso também é muito bom. Sim. O Arthur está dizendo assim que nos anos 60, 70, o pastor da igreja dele, presbiteriana de Bauru, recomendava para os adolescentes o livro Mais Puro que o Diamante. Conhece, pastor? Esse livro eu não conheço. Vou procurar, viu, Arthur? Ah, legal. Pastor, e o mundo mudou, nós estamos aí num mundo tecnológico. O cristão pode entrar em sites de relacionamento, é indicado? Como é isso? Como lidar com isso? Porque é uma das reclamações que as pessoas, não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja, não tem adolescente. E aí a gente já não sai muito, então vamos para a internet. E aí? Olha, a gente brincava com as casas de apostas antigamente, né? Falava assim, ó, você entrar aí numa casa de aposta é mais azar do que tudo. E essa questão do mundo digital e do site de relacionamentos, eu acredito que é muito arriscado a gente entrar num site de relacionamento. A gente, é aquela questão, mas o julgo desigual de alguém deu certo. Mas uma pessoa conseguiu ir lá e converter alguém e deu certo. Mas a quantidade de vezes que deu errado é muito maior. Então, se eu tenho uma tendência de, no momento de conquista, pessoalmente, eu tentar disfarçar algumas coisas, quando eu estou pessoalmente, imagina no EAD. Quando eu tô à distância, né? Sim. Ali aí que eu me maquio. Aceita tudo. Até a foto é diferente, né? Então, esses dias eu tava vendo um meme na internet lá do rapaz mostrando, ele tava desmascarando a moça. Olha aqui a foto que ela colocou aqui, vê se é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, assim, às vezes a gente fica idealizando que aquela pessoa que está ali no online, ela é tudo aquilo que ela passa pra gente. Sim. Ela é aquela pessoa que parece ser carinhosa, parece ser cuidadosa, amorosa, um servo de Deus, né? Uma quarta pessoa da Trindade por causa de tudo que ela nos passa. E aí, quando a gente vai conhecer pessoalmente, não é nada daquilo. E muitas vezes a gente acaba só conhecendo de fato quem a pessoa é depois que a gente já caiu na armadilha de se encantar, de acabar criando vínculos emocionais. E aí é que entra essa questão da ilusão idiótica. Porque uma vez que eu já estou encantado, para poder desfazer tudo aquilo que foi criado é muito difícil, né? Sim, com certeza. Pastor, eu às vezes de observar, né, por ser esposa de pastor há bastante tempo, e aí você vai poder me dizer se a minha teoria está errada, né, com toda a liberdade, mas às vezes eu percebo que a figura positiva do pai e da mãe, né, ali uma criação, um lar estruturado, um relacionamento saudável, onde o pai e a mãe, principalmente assim, o pai com a menina, né, faz aquela figura bem presente, isso faz com que essas jovens, elas tenham menos ânsia pelo namoro ou entrem em um namoro mais tarde. Pelo menos essa é uma teoria que eu observo, né? Você acha que tem alguma relação, pastor? Faz todo sentido, porque eu falo com os pais, olha, se você der colo para sua filha, proteção, ela não vai querer sair por aí querendo ter outros homens tão cedo. Por quê? Porque ela já tem todo o afeto que ela precisa ter em você. E aí os outros sentimentos necessários para a vida dela, ela vai adquirir na vida adulta. Sim. Então o que as moças elas querem? Elas querem se sentir protegidas. Elas querem se sentir amadas. Elas querem o carinho. E quando tem um pai zeloso, cuidadoso que faz isso, imagina, um pai que tem tempo para poder pegar a filha, fazer um carinho na filha, dizer para a filha o quanto que ela é importante, né? Eu e minha filha fazendo esse devocional, então, assim, eu consigo mostrar para ela o quanto que eu importo com ela. Olha, eu me importo com você. Eu achei interessante você fazendo o devocional. É porque minha esposa também faz, né? Só que eu quis também estar presente. Okay. Então, a minha esposa, ela faz todos os dias devocional com os meninos. Eu falo pelo tema, sabe? Achei muito legal. E eu faço sempre que eu estou em casa, aí eu vou e faço com eles, né? Eu decidi, de uns tempos para cá, ser intencional na criação dos meus filhos. Na criação tanto do rapaz quanto da moça. Como é uma criação intencional, pastor? Você está percebendo no mundo distorções. Eu estou percebendo isso, essas distorções. Então eu preciso criá-la de acordo com aquilo que nós estamos convictos, daquilo que é de fato a verdade da palavra de Deus. Então quando eu escolhi esse livro, eu fui lá no índice para poder ver o que seria produtivo para poder tirar essas distorções da cabeça da minha filha. Eu falei, esse livro é interessante. Eu vou conseguir mostrar para ela a questão dos sentimentos dela. Ela até fala sobre os sentimentos grudentos, né? Coisas que ficam. Os sentimentos, eles precisam vir e precisam ir. Mas uma vez que os sentimentos eles ficam grudados, estava acontecendo isso com a minha filha.
Minha filha ficava com sentimentos grudados. Coisa assim que alguém falava e ela ficava ruminando aquilo, pensando naquilo, e aquilo ficava no coraçãozinho dela. Aí eu falei com ela assim, olha, os sentimentos, até os sentimentos ruins, eles têm o seu fator positivo. Quando eles vêm, aquilo me entristece e eu observo, olha, realmente faz sentido, eu preciso mudar e eu mudo. Ou, essa pessoa está mentindo. Não é bem o que ela falou, que é a verdade. Eu consigo mudar. Questão da masculinidade, o meu rapaz. Eu trato com ele questões de masculinidade de acordo com a linguagem dele. Mas já falo, por exemplo, amigão, não é sua mãe que tem que carregar sua mochila, não, cara. 6 anos. 6 anos. Não é sua mãe que tem que carregar sua mochila, não. É você que tem que carregar sua mochila, brother. Amigão, abre a porta pra sua mãe. Então, assim, isso tá totalmente fora hoje de moda, né? Mas é ser intencional. Eu crio os meus filhos à moda antiga. Né? Então, assim, estava num aniversário com um monte de crianças esses dias e eu falei assim, Heitor! E ele chegou perto de mim e os pais falam assim, gente, eu queria fazer isso. Os meus filhos conhecem a minha voz, eles podem estar no meio de um monte de pessoas e eles conhecem a minha voz porque eu falo com eles. É como Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Sim. Então os meus filhos conseguem, e eu consigo reconhecer a voz dos meus filhos em qualquer lugar onde eles estiverem, porque a gente conversa. Sim. Então às vezes os pais chamam e os filhos não estão entendendo que são os pais que estão chamando. Porque não tem diálogo, não tem comunhão, né? Então ser intencional é isso. O que o mundo está pregando hoje? Que o rapaz deve ser. O que o mundo está pregando hoje que a moça deve ser? Coloca a palavra de Deus e crie seus filhos de forma intencional. Que coisa maravilhosa. Pastor, passou tão rápido, é tão gostoso conversar com você, aprender. Dá pra gente fazer outros, né? Porque esse eu conduzi mais para os pais, dá pra gente trazer outros. Fiquei muito feliz. Pastor, o que você falaria para um jovem, para um pai, uma mãe que está em casa assistindo? Por que vale a pena ter um namoro santo, um namoro com propósito? Qual é o fruto, qual é a recompensa disso? Sim, muito bom também estar com você, tá? Muito agradável, tá? Fico muito feliz. Então, os pais, eles precisam observar as experiências que eles tiveram, tanto positivas como negativas, para eles entenderem que os filhos vão viver mais ou menos aquilo que eles viveram. Então, uma vez que eu tive experiências negativas, eu já sei qual que é a recompensa. Eu já sei que eu estou lidando com consequências e eu poderia lidar com recompensas, né? Então nós precisamos viver um relacionamento santo, bíblico, com propósito, para que a gente lance as estruturas corretas para poder edificar tudo aquilo que a gente quer para a vida. Então Mateus capítulo 7 deixa isso muito claro, né? Quem ouve as minhas palavras e pratica, constrói sobre a rocha, pode vir tempestade, vento, chuva, fica intacto. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, constrói sobre a areia e tudo aquilo que ele constrói, uma hora vai ruir. Então a gente está vendo tantos casamentos ruindo hoje porque não foram relacionamentos com propósito baseado na palavra de Deus, né? Que lindo isso. Nossa, lindo. Gente, eu quero agradecer a sua audiência e lembrar você, tá vendo esse estúdio lindo aqui? Esse estúdio você pode vir gravar o seu conteúdo aqui. Nós alugamos o estúdio, você tem esse espaço maravilhoso para você desenvolver o seu conteúdo. É só você entrar em contato aí pelas redes sociais. Assim como também nós temos uma plataforma que os meninos já colocaram aqui, que a equipe já colocou aqui embaixo para você nos comentários, onde você vai poder assistir filmes, séries, programação para os seus filhos, sem nenhuma preocupação, porque os conteúdos são totalmente cristãos, pensado na família, pensado para que você forme cada vez mais uma cosmovisão bíblica centrada em Cristo. Então, outra maneira de você contribuir com esse ministério é curtindo aqui o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, curtindo aqui esse programa e também compartilhando. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando esse ministério. Achei lindo. Acho muito importante mesmo que a gente fale. Nós temos aí um número grande de pessoas mais velhas, né? Começando, que se converteram depois, vivendo uma experiência de namoro e poder ter esses ensinamentos. E também para os pais poderem ensinar em casa. Maravilhoso. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer um convite, então, para essas pessoas mais velhas, rapidamente. No dia 29 e 30, agora de maio, e 1º de junho, nós vamos ter lá na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, o Congresso Uno, Um Novo Olhar, que é para solteiros a partir de 35 anos até 59 anos de idade.
Então, se você quer participar de um congresso com pessoas mais maduras, com pessoas que estão buscando a vontade de Deus para sua vida sentimental, busque lá no Instagram da Igreja de Pinheiros, ou mesmo no próprio Instagram, UNOIPP, e você vai saber mais informações sobre esse congresso maravilhoso. Eu vou estar falando lá também. Aí, gente, olha que oportunidade, né? De conhecer, de se relacionar pessoalmente, né, pastor? Com pessoas que estão na mesma busca que você. Também está aqui embaixo, gente, o Instagram do pastor, do projeto, é Namoro com Propósito. Então, você pode entrar lá, segui-lo e se beneficiar de todo o conteúdo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima terça, 10 da manhã. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com